Deus transformando o seu povo num exército. De um lado nós somos povo de Deus. Por outro, Deus está fazendo da sua igreja o seu exército. Na primeira instância, sou povo de Deus. Isso ainda é muito passivo, né? Eu sou povo de Deus. Mas quando nós dizemos para os santos que Deus está fazendo do seu povo o seu exército, isso significa que Deus quer uma postura mais ativa do seu povo. Isso significa também que Deus está dizendo para o seu povo que nós temos inimigos. Não fosse isso, o Senhor não precisaria de um exército. Se o Senhor transformou o seu povo num exército, é porque esse povo estava sob ameaça de inimigos. Irmãos, nós precisamos transformar a nossa família, a nossa igreja, num exército de Deus. Precisamos sair da esfera passiva, de apenas receber, de apenas, Deus está aqui estou aqui sobre as asas da águia, o Senhor está cuidando de mim. Sim, o Senhor fez isso por nós e ainda está fazendo. Mas irmãos, nós estamos cercados de inimigos. O inimigo, ele, ao longo de toda a história do povo de Deus, sempre buscou atacá-lo. Quer seja a história do povo de Israel, quer seja a história da igreja. Por isso, nós precisamos nos alistar no exército de Deus. E o livro de Números nos mostra exatamente esse alistamento. E Deus não apenas fez do seu povo um exército, mas estabeleceu também uma voz de comando, para que o povo pudesse, ao ouvir aquela voz, marchar na direção que Deus apontasse. O capítulo 9 do livro de Números diz assim: de acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Então, o que fazia com que o povo se movesse numa direção ou noutra direção era o comando do Senhor, era a ordem do Senhor. E aí aqui no versículo 23, diz assim: conforme as determinações do Senhor acampavam, e conforme as ordens do Senhor marchavam. Prestavam culto a Javé, que é o Senhor, seguindo as ordens de Javé, o Senhor, comunicadas por Moisés. Então naquela altura, naquela conjuntura, o Senhor estabeleceu uma voz de comando. Então quando Moisés falava, era a palavra de comando do Senhor. E aí ele apontava a direção e o povo marchava naquela direção. É momento de parar, e o povo parava. Vamos seguir, e o povo seguia. Não havia dificuldades até aquele momento. Assim partiram pela primeira vez, de acordo com as determinações do Senhor, transmitidas por Moisés. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam sempre que se colocavam em marcha. Então veja, aqui o povo já estava como um exército, já haviam assumido a posição de um exército. E como exército de Deus, eles foram orientados a reconhecer a voz de comando. Moisés dava a voz de comando e o povo marchava. As tropas eram enfileiradas e eles seguiam as determinações do Senhor. De quem eram as determinações? Do Senhor. E aí, irmãos, quando chega no capítulo 11, diz assim: e aconteceu, versículo 1, que por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus. E aí, irmãos, a partir daqui, os capítulos 11, 12, 13, 14 e 16, nós temos um mal que se espalha lentamente sobre o povo de Deus e vai minando o exército de Deus. Era como se fosse uma praga que começou a se espalhar. A praga da dúvida e da incredulidade. E aquilo começou a comprometer a essência do povo de Israel.
toda a simplicidade começou a ser jogada fora. Nós vemos desses capítulos 11, 12, 14, 16, nós vemos o inimigo de Deus lançando da sua estratégia mais antiga para afetar o povo de Deus. Qual é a estratégia mais antiga de Satanás? A primeira vez que Satanás aparece na Bíblia, onde está registrado isso, irmãos? Em Gênesis. E qual foi a estratégia que ele utilizou para naquele momento atacar o homem? Colocar dúvidas naquilo que Deus falou. Então aqui, nesse contexto de Números, nós vemos o inimigo novamente utilizando-se dessa estratégia para poder minar o exército de Deus, dispersar o exército de Deus. E graças a Deus, dessa geração, alguns se salvaram, porque eles tinham um outro espírito. Mas uma grande parte teve dificuldade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.